Análise funcional do comportamento, uma das maiores ferramentas que temos para comportamento interferente. E o que é? Para que serve? Então, basicamente, quando falamos de comportamento, precisamos entender algumas coisas que acontecem e que norteiam o comportamento. A primeira é que o comportamento ele acontece em função, ou seja, em razão de alguma coisa. Antes de iniciarmos de fato para entender o que é a ferramenta, precisamos saber que o comportamento ele não acontece do nada. Por mais que muitas vezes é comum escutarmos de algumas pessoas que, eu estava numa sessão, eu estava em casa, eu estava em algum local com aquela criança, com aquele adolescente e do nada ele emitia um comportamento interferente, como bater, jogar atividade, morder. O primeiro passo que a gente precisa entender é que um comportamento ele não acontece do nada. Pode ser que, naquele momento, a gente não tenha entendido a motivação, a razão do porquê aquele comportamento aconteceu. Então, quando a gente pensa em um comportamento interferente, precisamos entender que todo comportamento vai ter uma função. E existem algumas principais funções do porquê aquele comportamento interferente acontece. Exemplo, uma das funções que mais acontece é a atenção, ou seja, aquela pessoa quando ela deseja a atenção, seja dos pais, seja do terapeuta, seja de um grupo ou de qualquer pessoa ao redor dela, ela pode usar do comportamento interferente, seja ele qual for, porque ele deseja ter a atenção. Esse é um dos grandes motivos que a gente tem porque acontece um comportamento interferente. Outra função do comportamento é o acesso a alguma coisa, ou seja, aquela pessoa ela deseja acessar, seja um item, seja uma atividade, no lugar de pedir, ela emite o comportamento interferente, mas na verdade aquele comportamento está dizendo que ela deseja ter algo. Uma criança que talvez ela ainda não tenha uma comunicação funcional. Todas as vezes que ela deseja ter acesso a um brinquedo, no lugar de pedir com as palavras, ela começa a gritar. E nessa tentativa de grito, ela só acessa quando ela tem acesso àquele item. Pode ser uma das funções que é acessar aquele item ou atividade. Ou muitas vezes, aquela criança, aquele adolescente não quer fazer determinada demanda ou determinada atividade, não quer estar naquele local, então ele quer fugir ou até mesmo ele nem quer chegar àquele local. Exemplo, é comum que muitos pacientes, quando não querem ir à terapia, comecem a emitir comportamento interferente, às vezes até mesmo em casa. Então, esse é um comportamento de função de esquiva. Entendendo que cada comportamento ele vai ter a sua função, precisamos saber que, se emitir um comportamento interferente, existe uma função, ou seja, todas as vezes que eu falo em função, eu estou falando de, a grosso modo, qual a razão daquele comportamento ter acontecido. O porquê que ele aconteceu. Outra razão dentro das funções do comportamento é aquele indivíduo recorrer a comportamentos interferentes, porque são autoestimulatórios, são bons, são aqueles comportamentos que trazem conforto para si. E onde entra a análise funcional dentro desse processo? A análise funcional é a nossa maior ferramenta para manejo de comportamento interferente, porque através da análise funcional, literalmente vamos verificar qual é a função daquele comportamento. E para verificar a função desse comportamento, dividimos em 3 partes. É o famoso ABC. Acho que você já ouviu falar. O que seria esse ABC? Então a gente vai ter o A, o antecedente, o B, o comportamento e o C vai representar a consequência, aquilo que acontece depois do comportamento. A partir desse esquema, desse ABC, conseguimos entender o que é que antecede aquele comportamento interferente. Exemplo, a criança está chorando, gritando, jogou as coisas em cima da mesa. O que aconteceu antes desse comportamento? E o principal, o que acontece
depois daquele comportamento. Qual é a consequência? Todas as vezes que falar em consequência, é o que acontece depois. Dessa forma, nesse esquema de ABC, conseguimos entender por que, onde e quando o comportamento acontece. A partir desse entendimento do porquê, onde e quando o comportamento acontece, conseguimos montar de fato uma estratégia eficaz. Ou seja, eu não consigo fazer um manejo de comportamento interferente prazo sem entender o porquê que aquele comportamento acontece. Ou seja, quando eu entendo a função do comportamento, eu consigo, de fato, agir sobre ele de forma assertiva. Então, todas as vezes que você quer iniciar um manejo de comportamento interferente, a primeira coisa que você vai lembrar é: eu preciso fazer o ABC. Eu preciso entender qual é a função desse comportamento. Eu preciso entender o porquê que ele acontece. A partir desse entendimento, eu vou saber o que é que está mantendo aquele comportamento. E quando eu sei o que está mantendo aquele comportamento, eu modifico as ações do ambiente e a partir daí eu consigo planejar uma estratégia eficaz para um manejo de comportamento interferente. Importante a gente lembrar que o registro ABC é uma ferramenta que pode se utilizar para análise funcional. Ou seja, através do registro ABC, a gente consegue entender o funcionamento daquele comportamento, o que está se repetindo, em que contingência ele acontece, e a partir desse registro ABC, pode ser uma coleta de dados importantíssima para fazer uma análise funcional de forma profunda. Então, a gente tem diversas técnicas para utilizar, para entender, fazer essa análise funcional, e a partir do registro ABC, pode ser uma ferramenta incrível que a gente tem disponível para, de fato, verificar em que momento aqueles comportamentos acontecem e, a partir dessa coleta de dados, a gente conseguir, de fato, utilizar na análise funcional para entender o motivo daquele comportamento. E se você quer ficar por dentro e se aprofundar cada vez mais nesse conteúdo e tudo sobre a aba, então você pode clicar aqui no link e se inscrever e saber mais sobre o nosso curso incrível Descomplicando a Aba.